senhores, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aulinha de matemática. Peguem o livro e abram, por favor, na página 188. Bom, aqui na página 188, nós falaremos sobre retas paralelas e retas concorrentes. Aprendendo, as retas R e S são paralelas. Observem, aqui nós temos essa reta R e essa reta S. E elas são retas paralelas. O que são retas paralelas? São aquelas que não se cruzam, portanto, não têm pontos em comum. Ou seja, a reta R e a reta S, elas não se cruzam. Ao contrário dessa reta aqui, ó. Estão vendo a reta T e a reta U? A reta T e U, elas são concorrentes. Por quê? Porque elas se cruzam. Elas têm em comum esse ponto P. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto. Vocês estão vendo, ó? Retas paralelas, elas não se cruzam, e retas concorrentes, elas se cruzam. Estão vendo aqui, ó? Estão vendo? Elas têm em comum esse ponto P. Elas se cruzam. Vamos dar uma olhadinha na página 189. Bom, nós vimos que as retas concorrentes, elas se cruzam. E nós podemos classificar essas retas concorrentes de duas maneiras: perpendiculares e oblíquas. Ou seja, as retas concorrentes podem ser classificadas da seguinte maneira: a reta R e S são perpendiculares. Por que elas recebem esse nome? Porque quando elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, nós chamamos de retas perpendiculares quando elas têm ângulos retos, quando elas formam um ângulo de 90 graus. E retas oblíquas, estão vendo? Ó, M e N, elas se cruzam, mas elas não formam um ângulo de 90 graus, elas formam um ângulo menor ou maior a 90 graus. Então, nós chamamos de retas oblíquas. Então, retas perpendiculares são aquelas que, quando se cruzam, formam ângulos retos. Retas perpendiculares e retas oblíquas. As retas abaixo também são concorrentes. Veja que elas se cruzam no prolongamento delas. Nós temos a reta R e a reta S. Ao prolongar essas duas retas, elas vão se encontrar aqui nesse ponto P. Entenderam? Então, elas vão ser retas concorrentes. A ilustração abaixo representa parte do mapa de uma cidade. Quando vistas bem do alto, as ruas e avenidas dão ideia de retas cortando a cidade. Note que no cruzamento da rua Dom João VI, vamos procurar aqui, ó, rua Dom João VI. Aqui, ó, Dom João VI, com a rua Princesa Isabel, olhem só, a rua Princesa Isabel aqui. Com a rua Princesa Isabel, podemos observar ângulos retos. Logo, essas ruas são perpendiculares. Ou seja, olha, aqui nós temos a rua Dom João VI. E aqui a rua Princesa Isabel formou um ângulo reto, correto? Olha só, aqui ó, um ângulo reto. Por isso, nós chamamos essas ruas de perpendiculares. As ruas Princesa Isabel e Dom Pedro I são paralelas, ó. Rua Princesa Isabel aqui e Rua Dom Pedro I. As duas são paralelas. E a Avenida 13 de Maio, aqui, ó, Avenida 13 de Maio e a Rua Dom João VI, 13 de Maio e Dom João VI, não são paralelas nem perpendiculares, são oblíquas, porque, ó, 13 de Maio e Dom João VI, elas não formam um ângulo de 90 graus, então elas são oblíquas. Bom, agora que vocês já conheceram um pouquinho mais sobre retas paralelas e retas concorrentes, eu vou dar um tempinho para vocês realizarem as atividades da página 190. Combinado? Façam com bastante atenção e já já eu volto para corrigir. Vamos, agora que vocês já fizeram, nós vamos corrigir. Vamos classificar em retas paralelas e concorrentes. Lembrando que paralelas, elas não vão se cruzar
e concorrente, elas vão se cruzar em um ponto comum. Letra A. As duas retas não estão se cruzando, elas não se encostam. Então, são retas, muito bem, paralelas. Letra B. Olhem só, a reta R e a reta S. Elas estão se encontrando aqui nesse ponto Q. Então, são retas concorrentes, muito bem. E aqui também nós temos essa reta aqui, a reta R e a reta S, que também se encontram no ponto P. São retas concorrentes, muito bem. Número 2. Observe o mapa e registre o que se pede. Aqui nós temos esse mapa e a letra A diz o seguinte: duas ruas que dão ideia de retas paralelas, ou seja, retas que não se encontram, que não se cruzam. E olhando esse mapa aqui, nós vemos aqui, ó, a rua A e a rua B. Estão vendo? Ó? Elas não se encontram, não se cruzam. Então, rua A e rua B. Letra B. Duas ruas que dão ideia de retas perpendiculares. Vocês já sabem que retas perpendiculares são aquelas que formam um ângulo de 90 graus. E temos aqui, ó, a rua E e a rua G. Porque, ó, observem só, elas formam um ângulo de 90 graus. Duas ruas que dão ideia de retas concorrentes não perpendiculares, ou seja, que tem ângulo que são diferentes de 90 graus. E aqui nós temos a rua E e a rua C. Estão vendo? Ó? A rua E e a rua C. Elas vão formar um ângulo, mas não um ângulo de 90 graus. Letra D. Se uma pessoa estivesse no cruzamento da rua D com a rua F e quisesse chegar até o cruzamento da rua G com a rua B, ó, ela está aqui nesse cruzamento da rua D com a rua F. E ela quer chegar até o cruzamento da rua B com a rua G. Ela quer chegar nesse cruzamento aqui. Ela está aqui e quer chegar aqui. Como você poderia explicar o caminho para ajudá-la a chegar nesse local desejado? Então, a resposta seria: siga em frente na rua D até chegar ao cruzamento da rua B. Então, aqui, ó, seguir em frente até chegar a esse cruzamento da rua B. Na rua B, vire à direita e siga em frente até chegar ao seu destino. Estão vendo? Nós saímos aqui da rua D, desse cruzamento, seguimos em frente, viramos à direita e chegamos no outro cruzamento. Número 3. Com o auxílio de uma régua, trace cada uma das retas abaixo. Ou seja, vocês vão pegar a régua e vão traçar duas retas paralelas. Aí nós temos aqui, ó, essa e essa. Duas retas concorrentes perpendiculares. Essa e essa que formam um ângulo de 90 graus. E concorrentes oblíquas desse jeitinho aqui. São respostas pessoais, cada um pode traçar a reta da maneira que for melhor. Bom, agora que nós já finalizamos as atividades da página 190 e já corrigimos, nós vamos pular lá para a página 194. Na página 194, nós temos a continuação de alguns exercícios que nós já vimos, falando sobre o número de lados, sobre vértices. Então, eu vou dar um tempinho para vocês realizarem esses exercícios e já eu volto também para corrigir, combinado? Bom, vamos relembrar um pouquinho sobre lados, vértices, aqui na página 194. O número 3 diz: identifique os lados e os vértices do polígono. Vamos começar aqui no ponto A. AB, um lado. BC, outro lado. CD, outro lado. DE, outro lado. EF, outro lado. E FA, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. E agora os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo número de lados e de vértices. Vértice A, B, C, D, E e F.
Número 4, nós vamos dar o nome dos polígonos aqui, de acordo com o número de lados. Ou seja, a letra A, temos um polígono de 4 lados, um quadrilátero. Letra B, um decágono. Letra C, hexágono. Letra D, pentágono. Letra E, um triângulo. E letra F, octógono. Vocês vão contar o número de lados e vão classificar com o nomezinho que cada um recebe. 5. Dê um nome, o número de vértices e o número de lados dos polígonos. Lembrando que o número de vértice e o número de lados vão ser o mesmo. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Nós temos um polígono de 4 lados. Ele recebe o nome de quadrilátero. 4 lados e 4 vértices. Hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados e 6 vértices, ou seja, hexágono com 6 vértices e 6 lados. Nesse aqui do cantinho. 1, 2, 3, 4, 5. Um polígono de 5 lados, ele recebe o nome de pentágono. 5 vértices e 5 lados. E aí, fizeram direitinho? Bom, meus amores, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham conseguido realizar com facilidade em casa. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me procurar.